Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar realmente sobre Ele nessa tarde, o Rei. Eu tenho vivido alguns dias na minha vida de muita comunhão com o Rei. Nós temos um Deus que é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós podemos adorar a Trindade a todo momento. E a Trindade fala conosco a todo momento. Mas existem momentos em nossas vidas que eu acredito que uma das três pessoas quer se revelar de uma forma diferente. E quem tem falado muito comigo é a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Eu tenho tido uma experiência com Jesus nesses dias. Parece uma coisa estranha de se falar, mas eu quero que é isso que você tenha nessa tarde. Uma experiência com Ele, o Rei. Com Ele, Jesus. Jesus. Quando nós nos convertemos, talvez Ele é a primeira pessoa com quem nós temos contato. Jesus, porque Ele é a porta. Então nós entramos por Ele, Jesus. E conforme o tempo vai passando, talvez nós nos familiarizamos com Deus Pai, nós nos familiarizamos com o Espírito Santo, nós nos familiarizamos em ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos de quem é Jesus na nossa vida, no hoje. E eu quero dizer para você que hoje nós vamos falar dele, Jesus, o Rei. Jesus, o meu Rei, Jesus, o seu Rei. Amém? Eu quero falar um pouquinho, cadê um trocador aqui? Esse tema aí, vivendo a vida. Nós estamos num tema aqui dessa conferência, onde o tema é maior que a vida. E o Senhor colocou no meu coração esse tema, vivendo a vida. Parece até contraditório falar sobre viver a vida numa conferência que nós temos que falar sobre viver mais do que a vida, do que algo maior do que a nossa própria vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Nós vamos ler aí esses 2 versículos, já está no PowerPoint, mas se você quiser abrir sua Bíblia e conferir, por favor. 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, diga comigo, de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam, mas também nos que se perdem. Guarde esse versículo no seu coração, depois nós vamos retomá-lo um pouquinho. Eu queria dizer que existe uma vida, meu irmão, que você precisa viver. Se você viver essa vida, você vai aprender a viver o que é maior do que ela. Mas existe uma forma, um caminho, um trilho para percursar durante essa vida. Mateus capítulo 16, eu não sei se o Baza você vai trocando para mim, por favor? Mateus capítulo 16, versículo 25, eu não sei se eu coloquei aí. Vamos aqui. Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Encontrará o quê? A vida. Então nós temos uma vida a encontrar. E nós precisamos encontrar essa vida. Parece uma coisa meio louca, né? Quem perder a vida, vai encontrar. Como assim? É isso que a Bíblia diz. Quem quiser salvar a vida, vai perder. Mas quem quiser perder a vida por causa do Rei, então a encontrará. Parece uma coisa louca, né? Parece um trocadilho. Mas é exatamente essa vida
que eu quero falar aqui. Onde encontrar essa vida? Que vida é essa que se eu perder eu acho? Que vida é essa que se ela não estiver comigo eu a tenho? Que vida é essa que se eu não a salvá-la eu vou ganhar? Pois é, onde nós vamos encontrar essa vida? Max Lucado diz assim: ele poderia ter segurado o universo na palma da mão, mas abdicou disso para flutuar no ventre de uma virgem. É dessa vida que eu estou falando. Jesus, a vida. Jesus, a verdadeira vida. Aquele que poderia ter o universo em sua mão, escolheu flutuar. Meu pai falava que os meus filhos estavam nadando num tanque de água enquanto eu estava gerando. E é verdade, é isso que acontece, eles estão lá dentro. O nosso Jesus escolheu flutuar no ventre de uma virgem. Perdeu a própria vida para a encontrar, para que nós possamos tê-la. Eu quero ler para você as páginas de um livro que eu estou lendo nesses dias, que está me encantando. A imaginação de qualquer pessoa fica inquieta ao pensar na conversa que o dono da hospedaria teve com sua família à mesa do café. O dono da hospedaria. Alguém mencionou a chegada do jovem casal na noite anterior? Perguntou como estavam? Ou comentou a gravidez da moça que veio montada em um jumento? Talvez. É bem possível que alguém tenha tocado no assunto. Contudo, na melhor das hipóteses, se alguém levantou a questão, ela não foi discutida. Não havia nada de extraordinário neles. Era um casalzinho, uma adolescente, talvez 17 anos, grávida. Andou por uma longa viagem em cima de um jumento. Foram provavelmente apenas mais uma das muitas famílias rejeitadas naquela noite, porque não tinha lugar. Além do mais, quem tinha tempo para conversar sobre eles com tanta agitação ao redor? Augusto fez um enorme favor à economia de Belém quando decretou a realização de um censo. Quem poderia se lembrar disso em um momento de tanto alvoroço no vilarejo? Quem ia se lembrar de uma família tão comum? Uma jovenzinha e um marido, não sei se era um marido, em cima de um jumento, diante de tantas famílias que estavam chegando ali. Era o censo. Não, é muito difícil que alguém tenha mencionado a chegada do casal, ou se preocupado com a condição da moça. Estavam ocupados demais. O dia seria cheio. Tinham de preparar o pão do dia, as tarefas da manhã precisavam ser realizadas, havia coisas demais em que pensar para imaginar que o impossível havia acontecido. Deus viera ao mundo por meio de um bebê. Não poderia haver lugar mais humilde para um nascimento. Do lado de fora havia um grupo de pastores. Estavam sentados no chão, em silêncio, talvez perplexos, talvez com medo, mas certamente maravilhados. Sua vigília noturna fora interrompida por uma explosão de lua vinda do céu em uma sinfonia de anjos. Deus vai até aqueles que têm tempo para ouvi-los. Assim, naquela noite sem nuvens, ele foi até simples pastores de ovelha e mostrou um coral de anjos. Sabe, irmãos, pastores de ovelhas, nunca acontece nada de noite. E é melhor que não aconteça, porque se acontecer é problema. Ou é um lobo, ou é um urso. Então eles ficam a noite inteira olhando
ovelha dormir, que segundo o autor, é como ficasse na frente de uma parede acabada de pintar, esperando secar. Não tem nada para fazer. Mas naquela noite foi diferente. Você imagina alguns pastores ali, no meio do nada, com o céu estrelado. E são então submetidos a um clarão gigante. E não somente luz eles viram, eles ouviram e viram anjos cantando. Que noite era aquela? Que noite! O que eles iam contar para as esposas quando chegassem em casa? Porque o normal era eles contarem assim: tá tudo bem, não aconteceu nada. Esse era o objetivo do pastor, dizer: tá tudo bem, não aconteceu nada, porque é isso que tinha que acontecer, nada. As ovelhas tinham que estar seguras. Mas naquele dia, aquela noite, o que eles iriam contar para as esposas? Um clarão iluminou todo o céu. E nós ouvimos a mais linda canção, tocada por anjos. Talvez as mulheres, né? O quê? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E ao lado da jovem mãe está o pai cansado. Se tem alguém sonolento ali, é ele. Viajou a noite inteira a pé para deixar ela no jumento. Não se lembra da última vez em que se sentou. Agora que aquela agitação havia diminuído, agora que o bebê e Maria estavam confortáveis, ele se encosta na parede do estábulo e sente os olhos pesarem. Ele ainda não havia entendido tudo. O mistério do evento o confunde. Entretanto, não possuía forças para pensar naqueles questionamentos. O importante é que o bebê está bem e a Maria está segura. Com a chegada do sono, lembra-se do nome que o anjo pediu que ele colocasse no menino: Jesus. O nome dele seria Jesus. Maria, porém, estava bastante desperta. Puxa, como ela é jovem. Uma jovenzinha. Sua cabeça repousa sobre o couro macio da cela de José. A dor foi suplantada pela admiração, porque é assim que acontece com as mulheres. Ela olha para a face do bebê, seu filho, seu Senhor, sua majestade. E nesse momento, nesse ponto da história, o ser humano que melhor compreende quem é Deus e o que está fazendo é aquela adolescente deitada naquele estábulo mal cheiroso. Ela não consegue tirar os olhos dele. De alguma forma, ela sabe que está segurando o próprio Deus. Jesus chegou. Jesus nasceu. Que lindo. Mas eu queria dizer para você, pode passar, que não foi um grande evento na terra, embora anjos cantassem no céu. Jesus nasceu e ele não foi conhecido. Ninguém comentou que eles chegaram, simplesmente chegaram a Belém. Ele não cresceu numa cidade grande. Ele cresceu em uma pequena cidade em Jerusalém chamada Nazaré. Ele engatinhou e aprendeu a andar, não foi em cima de piso de madeira, não, carpete de madeira fino. Ele engatinhou e aprendeu a andar no empoeirado chão de uma carpintaria. Ele não foi destaque da turma da escola. Ele não chamava a atenção de ninguém. Não tinha nele beleza nem formosura que nos agradasse. Talvez ele tenha tido espinhas. Talvez ele foi desafinado. Seus pés doeram. Precisava de banho para não cheirar mal. Ficou cansado. Tinha um nome tão comum, tão humano,
que aparecia 2 ou 3 vezes na lista de chamada da escola. Jesus é a forma grega de Josué e Josua. Tinha um monte. Era um nome comum. Uma pessoa completamente comum. Muito capaz de se identificar comigo e com você. Ele teve uma vida tão normal, que o único evento que temos registrado na Bíblia, num período de 30 anos vivendo com José e Maria, foi quando ele tinha 12 anos. E ele estava no templo, né, falando com os mestres. Depois nós não sabemos mais nada. Teve amigos? Teve. É claro que teve. Porque ele foi convidado para uma festa de casamento. Vocês lembram que ele foi convidado para uma festa de casamento, simplesmente onde ele fez o primeiro milagre? Ele foi convidado para a festa de casamento porque ele já tinha feito milagres? Não, ele nunca tinha feito. Ele tinha amigos. Ele foi convidado porque alguém da família o convidou. Totalmente comum. Totalmente normal. Mas esse evento aos 12 anos chamou a atenção e Deus fez questão de registrá-lo na Bíblia. E eu queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Lucas capítulo 2, do 41 até o 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lucas 2, do 41 ao 52. Versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, porque eles iam numa grande caravana. José e Maria achou, ele está com algum primo, com alguém lá perto dele, algum amiguinho. Então nem deu conta que ele não estava no meio. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, misericórdia. Imagina como estava o coração da mãe. Perdeu o filho, 3 dias. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam das suas inteligências e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus viveu um tempo de anonimato na sua vida. Eu não sei se isso identifica um pouco com você. Eu não sei como você foi de criança, se foi conhecido, se foi respeitado, se na escola era quietinho, bagunceiro. Eu sei que eu fui muito assim como Jesus na minha infância. Ninguém muito me conhecia. Eu era uma boa aluna, mas eu ficava na minha, quietinha. Isso não mudou no ginásio, isso não mudou no ensino médio.
Ninguém conhecia muito bem quem era eu, a não ser aquela menina ali quietinha de óculos. Tinha amiguinhas, tinha na classe e tal. Vergonha mais do que tudo. Timidez mais do que tudo. Jesus foi assim, viveu muito tempo na sua vida no anonimato. Não fez grandes coisas. Mas aqui nesse texto nós vemos alguns sinais a respeito de Jesus no tempo em que ele viveu no anonimato. E eu acredito que Deus deixou registrado esse momento exatamente para a gente entender algumas coisas a respeito de Jesus em seu tempo de adolescente, jovem, talvez. A primeira coisa que Jesus sabia antes de ser revelado ao mundo era da sua identidade. Todo tempo ele sabia quem ele era. E ele é filho de Deus. Sabe, meus irmãos, o que faz a diferença na vida de um jovem, na vida de um adulto, um idoso, é saber quem ele é. É saber quem ele é. Porque se você é filho, e se você sabe da sua identidade, isso muda a sua vida. Eu falo isso sempre para o meu filho. Eu falo, filho, você é filho de Deus. Você é um servo do Senhor. E não importa o que todos fazem, o que todos achem, o que todos comprem, o que todos deixam de comprar. Você é filho. Eu ministro isso para as crianças. Podem falar o que quiser de você. Lá na sua casa você pode ouvir que você não é ninguém. Mas aqui dentro você sabe, eu sou filho. E se você que está aqui sentado nessa tarde tiver essa realidade na sua vida, eu sou filho, e não é qualquer filho, eu sou filho amado do Pai, essa tua identidade é capaz de te fazer viver maior do que a vida. Ter uma vida maior do que a vida. Essas redundâncias que a gente vai ter que falar aqui, né? Crise de identidade atrasa planos de Deus na sua vida, irmão. Porque até você descobrir quem você é, você já pode estar mais lá na frente. Você é filho amado do Pai. Você é filho de Deus. E Jesus tinha essa certeza. Não importava o que acontecesse à volta dele. Porque a Bíblia fala que em tudo ele sofreu. Você acha que ele não sofreu coisas também durante a sua juventude? Até os 30 anos? Claro que ele sofreu. Mas ele sabia quem ele era. Nós vemos aí que ele diz isso para Maria. Ele fala, eu estava na casa do meu pai. Isso significa que ele sabia de quem ele era filho. Isso confirmava a identidade dele. Mas existe um segundo sinal na vida de Jesus, que era a obediência. A Bíblia faz questão de falar que ele era obediente. Aos 12 anos está falando isso. Ele era obediente, submisso aos pais. Sabe, meu irmão, o que pode também transformar a sua vida é você aprender o princípio da obediência, da submissão. Obediência é uma escolha que você faz. Você escolhe obedecer ou não. Você pode escolher obedecer. Obedecer, meus irmãos, é abrir mão do que você mesmo acha, para se submeter à vontade de Deus, através de algumas pessoas que Ele colocou sobre a sua vida. Seus pais, seus pastores, seus líderes, autoridades sobre a sua vida. Obedecer é você simplesmente abrir mão daquilo que você considera que é, para viver aquilo que Deus quer que você seja. Isso é obediência. E você demonstra obediência através de se submeter a pessoas que o Senhor colocou na sua vida como autoridade. Não existe você falar, eu obedeço a Deus, mas não obedeço a líderes.
Não existe você falar, eu obedeço a Deus, mas não obedeço a pastor. Não existe você falar, eu obedeço a Deus, mas não obedeço ao pai. É incoerência, isso não é obediência. Porque obediência é demonstrada para alguém que Deus colocou sobre a sua vida. Se você não consegue se submeter e obedecer a autoridades que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, esse princípio de obediência não faz parte de você ainda. E é preciso, você precisa ter, porque tinha na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Eu quero que você veja Jesus, um humano de Jesus aqui. O ser humano que Jesus foi. Jesus foi humano aqui na terra. Ele sabia quem ele era, mas ele era humano aqui na terra. E um terceiro ponto aqui, um terceiro sinal na vida de Jesus durante o seu tempo de anonimato é que ele crescia em 3 níveis em sua vida. Aqui no versículo 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Crescia. Crescia. Crescer não é uma coisa que acontece num dia. Você acordou bebê e no outro dia você tinha 18 anos? Não é assim. Crescer é um processo na nossa vida. E crescer também foi um processo na vida de Jesus. E ele cresceu em 3 níveis em sua vida. Ele cresceu em sabedoria. O que é crescer em sabedoria? É aprender o temor ao Senhor. Porque a Bíblia fala em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por que hoje existem muitas pessoas que não são sábias? Elas podem ser inteligentes, mas não são sábias? Porque não tem temor do Senhor. Porque trata o Senhor de qualquer forma e leva uma vida com o Senhor de qualquer forma. Não respeita o Senhor, temor no sentido de respeito, mas no sentido de também ter um sinal de medo na sua vida em relação a quem Ele é. Ele é Deus. Eu não ouso falar qualquer coisa para o meu pai que me vem à mente. Eu penso para falar com Ele. Porque eu sei que se eu falar qualquer coisa que não diz respeito à autoridade dele na minha vida, eu estou desrespeitando. Eu não estou temendo. Mas, às vezes, com Deus, nós ousamos fazer de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, namorar de qualquer jeito, ir para a faculdade de qualquer jeito, levar a vida de qualquer jeito, totalmente sem temor ao Senhor. E daí, sabe o que vai acontecer? Uma vida sem sabedoria. E o que é uma vida sem sabedoria? Escolhas erradas, como consequência de escolhas erradas, frustrações. Por que tanta gente frustrada no nosso tempo? Por que tanta gente cheia de frustrações e medos no nosso tempo? Por falta de sabedoria. Porque tomaram decisões precipitadas. Porque tomaram decisões sem saber do Senhor o que era para fazer. E daí vive uma vida sem sabedoria, tem escolhas que não são do Senhor e vai viver consequências também que não era da vontade do Senhor. É assim que acontece. Mas a palavra de Deus diz que Jesus crescia em sabedoria. E eu quero convidar você nesta tarde a crescer em sabedoria, a largar o seu temor ao Senhor. Quem é Deus? Deus é o Criador do universo, mas eu só posso conhecê-lo conhecendo Jesus, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Por isso eu estou falando aqui um pouco sobre Jesus, algumas características que tinha em Jesus para que a gente possa chegar a Deus, possa ver a Deus.
cantar é fácil. Viver é que é o mais difícil. Jesus crescia em sabedoria. Mas não somente em sabedoria, Jesus crescia em estatura. Você pensa que Jesus crescia só assim, né? Normalmente, né? O normal de criança até adulto. Jesus crescia em estatura. Efésios capítulo 4, versículo 13. Abra aí, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Crescer em estatura também é crescer, de que forma? Se parecendo mais com Cristo. Jesus cresceu até o ponto de chegar à sua completude, para que hoje nós olhemos para a vida dele e possamos crescer igual, dia após dia crescendo na estatura, obrigada, Dinho, de varão perfeito. Crescer é amadurecer em Deus. Crescer é ter os olhos focados no Senhor. Crescer é conhecer a Deus. Nossa, estou hidratado. Estou com cara de quem está com muita sede. Obrigado, meus irmãos. Você é meus irmãos. Crescer em estatura à medida de Cristo. Cristo, você já viu aquelas girafinhas de criança que normalmente tem nos parques de diversão, tem nos consultórios pediátricos, para medir a estatura da criança? Até tal tamanho pode já brincar em certo brinquedo, é assim, né? E ali no consultório pediátrico também tem, às vezes, ali para a criança. Olha lá, mãe, quanto eu já cresci antigamente, como que fazia? Dava uma raspadinha na parede, não é? Na minha época já era mais assim. Dava uma raspadinha na parede, uma raspadinha na porta, para ir vendo quando vai crescendo, né? Pois é, sabe quem é essa sua marca, a minha marca? Jesus. E a gente tem que ir crescendo nessa medida. Na estatura de varão de Cristo. Se parecendo com Ele. Em quê? Nas nossas atitudes, na forma de nós falarmos, na forma de nós agirmos, porque o mundo conhecerá Jesus através de você. E Jesus crescia num terceiro nível, ele também crescia em graça. Que lindo! Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Crescer em graça é crescer na bênção, crescer no favor. Saber que você é abençoado e ponto final. E a bênção é sua e ninguém pode tirar. Crescer sabendo que você já é abençoado. Que você já foi abençoado em Cristo Jesus. Isso é crescer em graça. Mas, chegou o dia. Chegou o aniversário de 30 anos. Gente, quando eu fiz 30 anos, eu fiz uma festinha de aniversário também. Eu fiz um mural, a Gra fez para mim um mural de bexiga. Quem lembra? Pois é, um mural de bexiga assim, enorme, com o número 30. Bem grande. Isso já faz uns anos. E eu fiz 30 anos e eu coloquei bem grandão lá de bexiga para todo mundo ver, porque eu achava que era a idade que eu estava ficando gente. Com 30 anos. Pois é, Jesus também teve esse dia. Com certeza ele não colocou os balões iguais ao meu, né? Mas ele chegou aos 30 anos e daí um grande evento aconteceu na vida dele. Jesus chegou aos 30 anos.
que não tinha sido muito marcante todos os outros aniversários, esse foi um marco. Esse foi um marco. Porque foi quando ele entrou para a vida pública. Sabe, irmãos, eu estou fazendo um curso, Kids Coaching, é claro que tinha alguma coisa relacionada a Kids, né? Kids Coaching. E eu tive uma aula de neurociência. E eu estava vendo até do lado do William e eu parava de ouvir, eu falava, Nenê, uau, a ciência revelando a Bíblia. Então, nessa matéria, ela fala assim que a mente da criança, os pensamentos de um bebê, começa a ser formado desde os 3 primeiros meses de gestação. Na barriga da mãe, a mente, os pensamentos de uma criança, ela é formada, começa a ser formada. E normalmente os pensamentos que vão formando a mente daquele bebê, sabe quais são? Da própria mãe. De experiências que a própria mãe passou. Por isso, quando você vai no encontro, que tem aquele momento lá de cura, né, que você sente algumas coisas e tal, é verdade, a ciência comprova. Não é só espiritual, é verdade, a ciência comprova. Então, por isso que, de repente, a criança pode ter ou não alguns sintomas. Você sabe, a minha mãe me gerou com muito medo, né, mãe? Ela passou 9 meses com muito medo. Porque eu sou a 3ª gestação da minha mãe. E as 2 primeiras gestações da minha mãe teve 2 grandes percas. Talvez a maioria já sabe aqui da história dela. Minha mãe gerou meu primeiro irmão, Esdras, e teve uma gestação normal, de 9 meses. Normal. Sentia o neném mexer, tudo como uma mulher normal tem. E o neném nasceu, meu irmão mais velho, Esdras, nasceu. Depois de 2 dias, meu irmão morreu. E depois de 2 anos, minha mãe engravidou de novo. E ela teve outra gestação normal. Igualzinho, neném mexendo na barriga. Hoje que eu sou mamãe também, eu sei o que é essa dor. Quer dizer, eu tenho uma ideia. E ela gerou meu segundo irmão, o Ezequiel. Eu teria 2 irmãos, o Esdras e o Ezequiel. E teve uma gestação normal de 9 meses. E o neném nasceu. E depois de 2 dias, o neném morreu. 2 bebês. Meu pai enterrou meus 2 irmãos lá no cemitério de Vinhedo. Depois de um tempo, eles fizeram aquela lápide, né? E escreveram assim, o Senhor deu, isso depois da cura que a minha mãe teve, né? O Senhor deu e o Senhor os levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a minha mãe engravidou de mim, primeiro que ela tinha certeza que era menino, porque o meu enxoval foi azul. Ela viveu 9 meses com medo de me perder. É natural. Eu também teria. Ela passou 9 meses com medo de me perder. E quando eu não mexia, porque com certeza eu dormia, a minha mãe acordava meu pai para falar que eu não estava mexendo de noite. Porque ela tinha muito medo de me perder. Ela trocou de médico e eu nasci em Barão Geraldo, por causa de toda essa situação. E quando eu nasci, a primeira coisa que ela soube, porque não fazia ultrassom naquela época, não sabia o que era uma menina. E daí a primeira coisa que ela falou para o meu pai, você não vai ficar bravo que era menina? Meu pai, minha princesinha. Eu também quase morri.
eu tive que fazer transfusão de sangue. Fizeram em mim às pressas. Com 8 dias de nascida. Porque eu comecei a ficar verde, minha mãe falou. Ué, será que é filha do Hulk? Até o meu travesseiro começou a ficar verde. Eu ia morrer. E aí os médicos fizeram transfusão de sangue em mim. Trocaram tudo, o sangue em mim. E eu estou aqui. Sobrou só eu, mas eu estou aqui. Não sobrou só eu, porque eu tenho muitos irmãos. Quando eu falo para vocês assim, ó, meus irmãos, creia que eu sei de verdade, vocês são meus irmãos. Eu divido com muita alegria. Então vocês sabem a alegria que meus pais têm com os meus 2 menininhos, que Deus deu depois de alguns anos para eles, não é? Meus irmãos eram desse jeitinho que meus filhos são, gente. Meu irmão mais velho era loirinho, tinha um olho azul, porque a minha tia abriu o olho dele no caixão. E era azul igual ao do meu pai, assim. Não aquele azul de bebê quando nasce, mas já era aquele azul. E meu outro filhinho, loirinho também, né? Mais puxadinho para a mamãe, o segundo. Um Priscilinho, eu falo. Então é a restituição do Senhor na vida deles. Mas eu digo, meus irmãos, que aos 30 anos da vida de Jesus, ele também teve um marco. Então eu estava dizendo que a minha mãe gerou eu assim, com muito medo. E eu fui uma criança com muito medo, gente. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de tudo, eu tinha muito medo. Porque realmente foi como foi armada a minha mente, desde a gestação. Eu tinha medo de tudo eu tinha medo. E vocês sabiam, então, que a neurociência explica que a mente, os pensamentos, a mente, o cérebro de uma pessoa, ela se completa aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, acaba de formar o córtex frontal, que é essa parte do cérebro que fica bem atrás da testa, que é o que nos dá condições de tomar decisões complexas, decisões que a gente tem que negar a si mesmo. Por que 30 anos Jesus teve que esperar? Olha só. Jesus teve que se submeter ao desenvolvimento normal de um humano. E a experiência que ele ia ter que passar na vida dele, ele ia ter que estar completo para poder suportar. Por isso que aos 30 anos, esse evento aconteceu na vida de Jesus. Mas no curso eu também aprendi que a mente se completa aos 30 anos, mas ela não para de ser transformada. Ela tem que ser transformada. E a Bíblia fala o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ciência comprovando que a Bíblia já falava. Então você que tem de 30 anos para baixo, você está num processo lindo de formação de todos os níveis da sua vida, crescendo em graça, estatura e sabedoria. Tudo que você ensina para pessoas com menos de 30 anos, aquilo vai fazer parte do cérebro, vai fazer parte dos pensamentos e aos 30 anos vai fechar aquele conhecimento. Por isso a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que se deve andar. Porque depois que for velha, não vai se desviar dele. Você sabe que domingo passado tinha um amigo nosso aqui, de que nós crescemos junto, da nossa infância. E ele veio aqui, aí ele levou o filhinho dele lá em cima, eu estava lá na escolinha. E aí eu falei assim, nossa, que legal você aqui. Quantos anos que você tem? Ele falou 40, eu falei, pois é, a gente está chegando lá, que coisa, como o tempo passa. E ele falou assim, você sabe que eu fiquei distante do Senhor um tempo da minha vida, mas não tem jeito,
eu sei onde é o caminho. Realmente, aquilo que você ensina a criança, o adolescente, o jovem a andar, enquanto ele está ainda em formação, cientificamente falando, ele vai colocar aquilo como parte dele. Agora, para um adulto de mais de 30 anos, não é que ele não pode se transformar, mas ele tem que se desconstruir para construir de novo. Por isso que a salvação de um adulto é um milagre genuíno de Deus. Porque ele já está formado. Ideias, conceitos, preconceitos, dogmas, tudo. De repente ele descobre que ele tem que fazer uma virada de 360 graus. 180, né, que muda para outro. 180 graus, porque 360 vai virar no mesmo lugar. 180, vocês viram que eu fiz a viradinha e fui contando, né? É um milagre de Deus. Por isso, você que está aqui nesta tarde é muito privilegiado de poder viver agora toda uma vida para o Senhor. Depois que eu descobri toda essa verdade que a Bíblia já ensinava, né, que a ciência comprovou, eu falei para meu pai: nossa, pai, acabei de começar a viver. Agora sim, estou completa e posso fazer as coisas no Senhor completas. Por isso, nunca tenha medo da sua idade. Porque com o Senhor, não tem essa. Se o Senhor quiser te abençoar aos 80 anos e te fazer um jovem aos 80 anos, Ele vai renovar as suas forças e vai te fazer um jovem. Não tenha tempo de esperar as promessas do Senhor. Ai, prima, eu vou ter que esperar até 80 anos para casar? Não sei, né? Se for, Deus vai te renovar para isso. Não tenha medo do tempo do Senhor, porque é sempre o melhor tempo do Senhor. Eu já estou terminando. Só quero ler mais uma coisinha aqui para vocês. Jesus entrou para a vida pública com cerca de 30 anos de idade. Para entrar na vida pública, você precisa deixar a vida privada. Para mudar o mundo, Jesus precisou dizer adeus ao seu mundo. Ele precisou dar um beijo em Maria. Agora imagina a cena. Gente, chegou 30 anos. Alguma coisa ia acontecer ali. Ele deu um beijo em Maria, se despedindo. Fez a última refeição na cozinha. Pensa, teve esse dia. Ele deu uma última caminhada pelas ruas, sozinho. Será que ele subiu uma das colinas de Nazaré, pensando no dia em que subiria a colina próxima ali de Jerusalém? Ele sabia o que iria acontecer. Porque a Bíblia fala, ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Cada grama de sofrimento fora registrado. E a ele cabia apenas fazer a sua parte. Não que ele fosse obrigado. Nazaré era uma cidade aconchegante. Por que não montar uma carpintaria? Ele já sabia. Ter um negócio próprio, legal, ia dar certo. Manter sua identidade em segredo. Talvez ele poderia ter pensado, vou voltar numa era mais para frente, onde tem cadeira elétrica, guilhotina, que o negócio vai ser mais rápido. Mas não. Ele se dispôs a tomar a própria cruz e morrer a morte da cruz. O dia em que deixou Nazaré é o dia em que ele declarou sua devoção por mim e por você. Gente, pensa nessa cena. Ele olhou ali na carpintaria, talvez ele pegou o martelo que ele pegou pela primeira vez, deu umas batidinhas em cima da mesa. Talvez ele olhou aquela cadeira que foi a primeira que ele fez.
olhou os pés dele ali no empoeirado chão da carpintaria, pensou: vão ser furados. Deu uma volta na sua vizinhança. Talvez ninguém estava entendendo, ele estava ali caminhando sozinho, os amigos dele talvez olhando para ele, e ele olhando para os amigos dele, da rua. Mas aquele dia ele decidiu deixar a vida privada para mudar o mundo. E você sabe quando é que você vai começar a mudar o mundo? Quando você abrir mão da sua própria vida. Que nós lemos no início. Quando eu perder, eu encontro. Lembra, Jesus é a estatura, é a medida. A gente tem que crescer igual ele. Dia após dia, até a volta de Jesus. Ele estava preparado para cumprir sua missão. E você, meu irmão, está em um processo. Na sua vida, também nada é mera coincidência. Deus está chamando para viver algo maior do que somente trabalhar, estudar e casar. Isso acontece, é natural. Deus está te chamando para viver algo maior que a vida. A questão é, olha para o seu irmão e diga, a questão é, que tipo de vida você quer viver? Você precisa viver uma vida. Não tem jeito de ficar sem viver. A questão é, que tipo de vida você vai estar disposto a viver? E para terminar, eu queria voltar no texto de 2 Coríntios 2, capítulo 14 e 15, que eu pedi para você guardar no seu coração. Volta para mim, por favor, antes desse, lá na primeira o slide. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, diga comigo, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Gente, você não tem muita ideia, talvez, do que esse texto está dizendo. Porque quando a mim foi revelado, eu fiquei, assim, admirada, maravilhada. Olha só, nos tempos de Roma antigo, existia um desfile, onde aquele que tinha saído à guerra, e essa guerra tinha sido conquistada, ele trazia com ele os cativos, quem ele conseguiu durante a guerra. E ele passava esse desfile nas ruas da cidade, mostrando quem é que ele tinha conquistado. Esse era o seu triunfo. E esse que saía com os seus cativos, eles eram chamados de triunfantes, triunfadores. Agora, quer saber o que está dizendo esse texto? Graça, porém, a Deus que em Cristo, Ele nos conduz em triunfos. Ou seja, você perdeu para Ele. E agora você é um cativo dEle. Ele te conduz em triunfo. E à medida que você anda perdendo a sua vida, na vida dEle, o aroma do conhecimento de Deus é espalhado pelo mundo. Mas para isso você precisa aprender a ser um cativo de Deus. Na tradução, a mensagem, põe agora naquele último. Eu achei fantástica essa tradução, que é exatamente isso que eu falei. No Messias, em Cristo, Deus nos leva de um lugar a outro num desfile de vitória perpétua. Por meio de nós, Ele traz o conhecimento de Cristo. Aonde quer que vamos, o povo
povo aspira o excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é conhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Mas um aroma com agradável cheiro de vida. Aleluia! Você pode exalar esse perfume. Você pode exalar essa fragrância. Sabe quando? Quando você decidir perder a sua vida para Ele ganhar a sua. Quando você decidir perder a própria vida, para que a vida dele seja através de você, para que ele te leve em triunfo, dá a impressão que eu sou vitorioso e estou saindo em triunfo. Você é um vitorioso, mas rendido pela soberania dele. Rendido pelo senhorio dele, e ele te conduz num desfile de vitória, porque a Bíblia fala que nós somos o quê? O fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz. Naquele dia que Jesus completou 30 anos, ele começou o seu ministério. Naquele dia, ele lembrou de você. Teriam 3 anos pela frente de caminhada. Apenas 3 anos, irmãos. 30 anos ele viveu uma vida comum. 3 anos ele mudou o mundo. 3 anos ele mudou o mundo para sempre. Você pode mudar o mundo amanhã. Você pode mudar o mundo ano que vem. Porque você é o triunfo de Cristo aqui na terra. Você é o cheiro suave, o perfume do conhecimento de Deus que a humanidade precisa sentir. Nós estamos sentindo cheiro de corrupção, nós estamos sentindo cheiro de pecado, nós estamos sentindo cheiro de morte. Então, o meu perfume precisa começar a ser exalado pelos 4 cantos dessa nossa pequenininha cidade de Nazaré, chamada Louveira. O Senhor quer fazer você se levantar para perder a própria vida e ganhar a dele. E deixar o bom perfume de Cristo ser exalado através da sua vida. Com quem você fala, na escola, na faculdade, o seu perfume será exalado. Lá nós vemos e sentimos cheiro de prostituição, cheiro de drogas, cheiro de derrota, cheiro de miséria, porque está faltando o precioso perfume, o aroma agradável chegar até nas escolas, chegar até nas faculdades, chegar até nas ruas. Quem é você? Um desconhecido? Quem é você? Um ninguém? Quem é você? Alguém que não teve um bom passado? Pois é, se identifique com ele, com Jesus, que também não foi nada, aparentemente nada, mas mudou o mundo. E você está aqui por causa do que ele fez. Eu não sei se você pode se lembrar de alguém agora que poderia estar aqui, que não conhece ainda o perfume de Cristo. O que é que você está esperando para exalar? Talvez você já esteve no meio do mundo das drogas e o Senhor te tirou de lá, te lavou, te perfumou para você voltar lá. Voltar no mundo das drogas? Não, voltar a exalar o perfume de Cristo e tirar quem está vendendo droga de lá. O Senhor quer fazer a diferença através da sua vida. Mas a questão é, que tipo de vida você quer viver? Você está disposto a deixar o Senhor triunfar? Você está disposto a ser cativo do Senhor? A ter a sua vida governada por Ele, crescendo em graça, crescendo em estatura, crescendo em sabedoria, dia após dia? Esse é o momento. Esse é o dia. Essa conferência não foi marcada à toa. Você também não está aqui à toa. Esse é o dia, meus irmãos. Esse é o dia. Eu queria chamar o Bruno, Ministério de Louvor.